Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 30 de maio de 2022. Agora me diga uma coisa, você também fica às vezes meio que desanimado, cansado? Acho que todo mundo, né, passa por esses momentos. E se você está justamente vivendo essas turbulências da vida e pensa em desistir de tudo, o evangelho de hoje é especial para você. Jesus olha nos seus olhos neste dia e diz o seguinte: coragem, eu venci o mundo. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos por uma vida santa. Amém. João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora fala claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que ninguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para um lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O contexto do Evangelho de hoje continua sendo o ambiente da última ceia, um ambiente de fraternidade, de despedida, mas também de tristeza, expectativa, que reflete a situação das comunidades da Ásia Menor, como eu já disse várias vezes aqui neste podcast. Para entender bem os evangelhos, precisamos saber que eles procuram encarnar e atualizar as palavras de Jesus nas novas situações em que as comunidades se encontram. Na segunda metade do primeiro século na Galileia, Mateus, na Grécia com o Evangelho de Lucas, na Itália com o Evangelho de Marcos e na Ásia Menor com o Evangelho de João. No Evangelho de João, as palavras e as perguntas dos discípulos não são apenas dos discípulos, mas também revelam as perguntas e os problemas das comunidades. São um espelho no qual as comunidades, tanto as de então como as de hoje, se reconhecem com suas tristezas e suas angústias, com suas alegrias, suas esperanças, encontram luz e força nas respostas de Jesus, e é isso que vamos fazer hoje também, colocando o Evangelho na nossa vida cada vez mais. Jesus havia dito aos seus discípulos: o próprio Pai os ama, porque vocês me amam, e vocês creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e vim ao mundo. Agora deixo novamente o mundo e volto para o Pai. Ouvindo esta afirmação de Jesus, os discípulos responderam: agora sabemos que sabes tudo, que não precisas que ninguém te questione. Por isso acreditamos que tu vens de Deus. Os discípulos pensam que entenderam tudo. Sim, na verdade, eles pegaram uma luz real para esclarecer os seus problemas, mas ainda era uma luz muito fraquinha. Eles pegaram a semente, mas no momento sem conhecer a árvore. A luz ou a semente era a intuição fundamental da fé de que Jesus é para nós a revelação de Deus que é Pai. Por isso cremos que você veio de Deus. Mas isso foi apenas o começo, a semente. O próprio Jesus foi e continua sendo a grande parábola ou revelação de Deus para nós. Nele, Deus nos alcança e se revela, mas Deus não entra em nenhum esquema, supera tudo, desarma nossos padrões e nos dá surpresas inesperadas, que às vezes são muito dolorosas. Mas Jesus pergunta: agora vocês creem?
Ele conhece os seus discípulos. Ele sabe que a compreensão do mistério de Deus e da boa nova de Deus é muito carente, muito difícil. Ele sabe que apesar da boa vontade e apesar da luz recebida naquele momento, eles ainda têm que enfrentar a inesperada e dolorosa surpresa da paixão e morte de Jesus. Isso era impensável para eles na época. A pouca luz que captaram não foi suficiente para superar as trevas da crise. Chegará a hora, na verdade já chegou, em que dispersarão cada um por si e me deixarão só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Esta é a fonte da certeza de Jesus, e através de Jesus esta é e será a fonte da certeza para todos nós. O Pai está comigo. Quando Moisés foi enviado para libertar o povo da opressão do Egito, lá em Êxodo capítulo 3, recebeu esta certeza: vai, eu estou contigo. A certeza da presença libertadora de Deus está expressa no nome que Deus assumiu no momento do início do Êxodo e da libertação do seu povo, Yahvé, Deus conosco. Este é o meu nome para sempre. Êxodo capítulo 3, versículo 15. Nome que está presente mais de 6.000 vezes só no Antigo Testamento. Coragem, eu conquistei o mundo. E agora vem a última frase de Jesus que antecipa a vitória e que será fonte de paz e resistência tanto para os discípulos daquele tempo como para todos nós até hoje. Eu vos disse essas coisas para que tendes paz em mim. Tereis aflições no mundo, mas tende fé, eu venci o mundo. Com o seu sacrifício por amor, Jesus vence o mundo e Satanás. Seus discípulos são chamados a participar da luta e da vitória. Viver a coragem que nos vem do alto já é vencer uma grande batalha. Santa Joana d'Arc, ela nasceu na região francesa de Lorena, no dia 6 de janeiro de 1412. Cresceu no meio rural, piedosa, devota, mas também analfabeta. Assinava seu nome utilizando uma cruz. Aos 13 anos começou a viver experiências místicas. Os pais acharam que estava louca. A França vivia a Guerra dos 100 Anos com a Inglaterra. Os franceses estavam enfraquecidos com o rei deposto e os ingleses tentando firmar seus exércitos para tomar de vez o trono. Joana, nas suas orações, recebia mensagens que exigiam que ela expulsasse os invasores, reconquistasse a cidade de Orleans e reconduzisse ao trono o rei Carlos VII. O rei só concordou em seguir os conselhos de Joana quando percebeu que ela realmente era um sinal de Deus. Deu-lhe a chefia de seus exércitos. Joana vestiu armadura de aço. Empunhou como uma única arma uma bandeira com a cruz e os nomes de Jesus e Maria nela, bordados, chamando os comandantes à luta pela pátria e por Deus. Os franceses sitiados reagiram e venceram os invasores ingleses, livrando o país da submissão. Carlos VII foi então coroado na Catedral de Reims, como era a tradição na realeza francesa na época. Quanto a Joana, foi ferida, traída e vendida para os ingleses, que decidiram julgá-la por heresia. Um processo religioso, grotesco, completamente ilegal, foi condenada à fogueira como feiticeira, blasfema e herética. Tinha 19 anos e morreu murmurando os nomes de Jesus e Maria no dia 30 de maio de 1431. 20 anos depois, o processo foi revisto pelo Papa Calixto III, que constatou a injustiça e a reabilitou. Joana d'Arc foi canonizada em 1920 pelo Papa Bento XV, sendo proclamada padroeira da França. Ó Deus, que nos alegrais com a comemoração de Santa Joana d'Arc, concedei que sejamos ajudados pelos seus méritos e iluminados pelos seus exemplos de castidade e fortaleza. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Santa Joana d'Arc, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você, viu? E muita coragem aí para os seus dias. Força!